Fala pessoal, tudo certo? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a Cover 2 Read, ou Palms, como alguns costumam chamar. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no meu canal do YouTube, deixar o seu like e seu comentário caso gostem do vídeo, pois isso ajuda bastante na criação de mais conteúdo. Bom, a famosa Cover 2 Read é uma cobertura do campo baseada na leitura da combinação de rotas do ataque, e a partir disso as responsabilidades dos defensores são definidas. Nós vemos aqui uma situação onde o ataque está alinhado em doubles, ou seja, 2 wide receivers para cada lado em uma formação spread, e com base nisso, a defesa posiciona os seus jogadores. Antes de entrar nas regras gerais de leitura, precisamos saber a distância da linha de scrimmage e o leverage que cada defensor irá utilizar. Na Cover 2 Read, nós teremos leituras que definem responsabilidades. Por isso, é importante que os defensores joguem um pouquinho mais afastados da linha de scrimmage, justamente para ter tempo suficiente de identificar o padrão de rotas do ataque. Os cornerbacks vão jogar entre 5 e 7 jardas, enquanto que os safeties jogam entre 10 e 12 jardas. Quanto ao leverage, vejam que os corners, safeties e outside linebackers, ou algum DB, um pacote nickel, estão internos ao recebedor mais próximo, ou seja, inside leverage. No caso dos cornerbacks, em relação ao número 1, e para os demais, em relação ao número 2. É importante que os defensores estejam internos, pois a Cover 2 Read é uma cobertura onde tanto corners quanto safeties têm responsabilidades mano a mano com o defensor que será definido pela combinação de rotas. Dessa forma, é necessário que eles joguem por dentro. Bom, cortando o campo ao meio, nós formamos 2 triângulos de leitura. E esses 3 defensores do triângulo são os responsáveis por identificar o padrão de rotas dos recebedores do seu lado. A leitura inicial desses 3 caras ela é feita em cima do wide receiver número 2. Esse é o cara-chave. É ele o jogador que vai ditar a nossa cobertura. Com base na rota dele, o triângulo saberá como reagir na jogada. Na Cover 2 Read, é importante frisar novamente, os defensive backs têm responsabilidade de marcação individual, enquanto que os linebackers eles vão estar, basicamente, em zona no meio do campo. Mas isso tudo vai depender de como o ataque desenhar a sua jogada. Como regra geral, o defensor da ponta interna do triângulo é a base de definição das rotas curtas ou longas, ou seja, toda e qualquer rota que passe desse jogador é considerado rota longa, enquanto que toda e qualquer rota que se desenvolva na sua frente é considerado rota curta. Saber identificar isso é ponto-chave para rodar a Cover 2 Read. Além da definição de rota curta ou longa, esse jogador é importantíssimo para fazer a parede no wide receiver número 2 e não deixar ele atacar facilmente o meio do campo, pois sempre que estamos com 2 safeties altos, essa é uma das nossas fraquezas. Beleza? Bom, agora para os defensive backs. A regra geral ela é bem direta. Ou seja, se o número 2 fizer uma rota curta e para fora, o cornerback será responsável por marcar ele mano a mano. Ao identificar essa rota, os olhos do safety se direcionam imediatamente para o número 1. E se ele fizer uma rota vertical, passa a ser sua responsabilidade. Agora, no outro lado, caso o número 2 faça uma rota longa, mesmo que para fora, agora ele será a responsabilidade do safety, pois no momento que ele passou, nesse caso, do outside linebacker, essa rota já é definida como rota vertical, independente dela ser para fora, para dentro ou apenas para o fundo. E aqui, o responsável pela marcação do número 2 será, então, o safety. Se o número 1 também for para o fundo, o cornerback é o responsável por marcar a rota, pois no momento que o número 2 passou do linebacker, que é utilizado como parâmetro de definição, o cornerback já sabe que a sua responsabilidade é man cover no número 1 na rota que ele realizar. Outra situação possível é o número 2 realizar uma rota interna. Nesse caso, se ela for curta, o outside linebacker irá acompanhar ela até entregar para o Mike. E aí ele pode manter a sua zona
e fazer a leitura do running back saindo ou até mesmo de uma rota cross vindo do outro lado. Ao identificar a rota interna do número 2, naturalmente o cornerback passa a estar homem a homem com o número 1, pois é o que a regra geral diz. Tá? Se o número 2 não cortou para fora, o cornerback está homem a homem com o número 1. Se a rota do número 2 for interna, porém longa, aí ela será a responsabilidade individual do safety, enquanto que o cornerback desse lado ficará em man cover com o número 1 na rota que ele realizar. Em resumo, o cornerback estará em man cover com o número 1 em todas as situações, exceto em uma situação onde o número 2 fizer uma rota curta e para fora. Aí ele fará a troca de responsabilidade, assumindo o número 2 e passando o número 1 ou para o safety, né, ou para a ponta interna do triângulo. Bom, essas são as regras gerais da Cover 2 Read, mas eu apliquei elas apenas para uma formação 2x2. Porém, se o ataque alinhar em trips, ou até mesmo em empty 3x2, aí a defesa precisa ajustar para poder rodar, né, essa cobertura do campo. Aqui eu trago então, tá, um exemplo em empty 3x2. Assim, né, a defesa terá que fazer esses ajustes, né, ajustar o seu padrão para poder ficar apta, né, a rodar a Cover 2 Read. E esse ajuste ele é relativamente simples. Vejam que no lado direito do ataque estão posicionados 3 recebedores. E para rodar a Cover 2 Read, nós faríamos a leitura no número 2. Porém, agora tem uma ameaça a mais. Então, para equilibrar isso, a defesa coloca o cornerback em man cover com o recebedor número 1, independente da rota que ele realizar. Ao fazer isso, nós tiramos ele da contagem. Assim, voltamos ao padrão de apenas 2 recebedores e reestruturamos os triângulos de leitura. Assim, tá, o nickel corner que está em campo nessa situação, tá, ele assume a ponta externa do triângulo, fazendo o mesmo papel do cornerback em uma situação de formação 2x2. E as leituras ficam exatamente iguais às situações que eu expus anteriormente. Aqui no lado esquerdo do ataque, tá, já está um padrão de 2 recebedores e também fica igual às situações anteriores. Esse ajuste, tá, ele serve também para uma trips formation. Se a gente olhar aqui para essa imagem na parte de baixo, tá, e o número 2 aqui da esquerda fosse um running back lá no backfield, a conta seguiria a mesma. A diferença seria a distância, visto que o número 2, daí nesse caso, né, seria um running back e ele estaria lá no backfield, mas a contagem ela seria a mesma. Então, com esse ajuste, que é relativamente simples, nós conseguimos rodar a Cover 2 Read mesmo contra 1 ou 3 recebedores do mesmo lado. Agora vamos ver alguns exemplos práticos da nossa Cover 2 Read. Nesse primeiro exemplo, nós vamos observar então uma rota out do wide receiver número 2, tá? Uma rota vertical do wide receiver número 1. São rotas espelhadas, né? Elas acontecem dos dois lados do campo, então a reação da defesa ela vai ser igual nos dois lados do campo também. Tá? Voltando aqui no início, nós vamos ter então esse outside linebacker de um lado e esse outside linebacker do outro, sendo a ponta interna do nosso triângulo. Né? Então, se a rota do wide receiver número 2 passar dele, ela é uma rota vertical. Se ela acontecer antes dele, é uma rota curta. Nessa situação, tá, ela é uma rota out que acontece na frente tanto desse jogador quanto desse cara aqui, que está mostrando o blitz, mas ele recua, tá? E o corte da rota out ele é na frente, né, desse jogador. Naturalmente, então, os dois cornerbacks vão agredir essa rota out. No momento que acontece isso, tá, o safety, né, isso se aplica para os dois lados do campo, ele está olhando para o número 2, identifica que ele foi para fora, automaticamente ele vira os seus olhos para o número 1, como a rota é vertical, ele abre o seu quadril e marca individualmente, né, o wide receiver número 1. Vejo mais uma vez, tá? O corner vai reagir a essa rota out e o safety vai vir, né, em direção a essa rota vertical. Então assim a gente consegue respeitar as regras, né, da nossa Cover 2 Read. Nesse segundo exemplo aqui, tá, a gente vai ver uma combinação um pouquinho diferente. Né? Vejam como agora, né, os dois jogadores número 2 também cortam para fora. Mas aqui, né, vem aquele ponto que a gente debateu. Essa rota aqui, para ser responsabilidade do corner ao vir para fora, ela precisa ser na frente, né, do nossa ponta interna do triângulo, nosso parâmetro de definição.
Se ela passar desse cara, ela já vira homem a homem com o safety. E é isso que acontece. Vejam como esse cara aqui, nesse ponto, tá? Ele passou na nossa base de definição. Então aqui já definiu-se que o safety vai marcar homem a homem o wide receiver número 2 e o corner vai marcar homem a homem o wide receiver número 1. Então se esse cara seguisse indo para dentro, seria a responsabilidade do safety. Se ele voltar para fora, que é o que acontece nessa jogada, continua sendo responsabilidade do safety, porque no momento que ele passou desse jogador aqui, virou uma marcação homem a homem. E é isso que acontece. Tá? Veja como o corner vai acompanhar essa rota aqui e o safety vai reagir, né, em direção a esse cara. Ele não vai ficar preso aqui porque ele já identifica um passe lá no outro lado, mas ele reagiu corretamente ao vir em cima do número 2. Tá? Se a gente olhar lá no outro lado, acontece a mesma coisa. Né? Vejam como o número 2 ele passa, tá? Aqui ele passou no nosso parâmetro de definição, no nosso parte interna do triângulo. Então, nesse ponto aqui, já é um man-to-man com o nosso safety e o corner está em homem a homem com o número 1. E é isso que acontece. Tá? Eles fazem a troca, né? Cada um vai para a sua responsabilidade, né? Conseguem fazer a leitura correta, identificar o ponto certo da troca, tá? E aí conseguem cobrir os seus jogadores. O terceiro exemplo agora então, é aquela situação de empty. Tá? Então a gente vai observar esse cornerback aqui na parte superior, né? Está marcando homem a homem wide receiver número 1, então ele não entra na contagem. Né? E a gente forma o triângulo então com esses três jogadores aqui. Tá? E aqui na parte inferior com esses três jogadores aqui. Vamos ver então o que acontece como combinação de rotas. Tá? Lá na parte superior, né, a gente vai observar que o número 1, tá? Que passa a ser no número 1 na nossa nova contagem, ele vai para fora. Então ele é a responsabilidade do corner. Tá? E o número 2 aqui, né, ele faz uma rota hit em cima do linebacker, passa a ser responsabilidade do linebacker, então o safety fica sobrando, certo? Aqui na parte inferior, a gente vê o número 2 indo para dentro, então no momento que o número 2 cortou para dentro, o cornerback já está homem a homem com o número 1, tá? Então o safety aqui também acabou não sendo ocupado, né, para marcação individual de ninguém na jogada, certo? Então no momento que esse receiver, corta para dentro, tá? Ele já sai da responsabilidade do corner, né? Então aqui o corner assume homem a homem e acompanha, né, a rota do wide receiver número 1 e o linebacker, né, ele acompanha essa rota do wide receiver número 2. Como nessa situação não tem mais o Mike, né? Porque é uma situação de empty, onde a gente tirou um jogador, né? Tirou o corner, mas usou o Mike como triângulo, né, na parte superior ali do vídeo. Então esse linebacker acompanha essa rota e vai nela, né, e acaba chegando ali para evitar, né, que seja um passe completo, rodando então a nossa cover to reach. Beleza?